Bom dia, bonito por Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de segunda-feira pela manhã, estamos estudando durante toda a semana, vamos estudar quem é o anticristo. Vimos na lição de sábado que o foco principal que a gente está destacando é um sistema que é chamado de anticristo, um sistema religioso que vai implementar aí várias coisas que vai contra os princípios da Palavra de Deus, que já vem há muito tempo fazendo isso. Na parte de domingo a gente identificamos essas características, identificamos através da história o que aconteceu de Apocalipse capítulo 13, as duas bestas, uma que sai da água e outra que sai do mar, dois poderes, um político e outro religioso, que vão se unir em um objetivo de destruir e destroçar os princípios da Palavra de Deus, mas aqueles que perseverarem, que estiverem firmes na Palavra de Deus, jamais serão abalados. Parte de segunda-feira, analisando ainda 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha só, o Life Application da Bíblia diz o seguinte: através da história, tem havido pessoas que personificaram o mal e que foram hostis a tudo que representava a Cristo. Então, ao longo da história, a gente vê, o próprio Jesus falou que ia surgir falsos cristos, falsos profetas. E quando você vai para 1 João, capítulo 2, versículo 18, fala sobre um anticristo, sobre o que estava ali no meio, surgindo e tudo mais. 4.3 também, e 2 João 1.17 também fala isso. Então, olha só que interessante. O que a gente vai focar não é pessoas em si. A lição não está preocupada em destacar, e a Bíblia não está preocupada em destacar pessoas em si, mas é um sistema religioso do qual vai se unir a um político e vai implementar várias coisas que vai contra os princípios da Palavra de Deus. E olha só que interessante. Ele será instrumento de Satanás, equipado com o poder de Satanás. Então, esse poder ele será ali planejado, equipado com todas as artimanhas de Satanás. Isso se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Mas olha só, Paulo menciona o iníquo não para que pudéssemos tentar identificá-lo, mas para que pudéssemos estar preparados para qualquer coisa que ameaçasse nossa fé. Então, o objetivo principal do que eu quero falar para vocês é que a Bíblia já dá todos os detalhes de qual é esse sistema religioso e o que é que ele está fazendo no mundo. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa se apresentar como obreiro diante de Deus, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Conhecer cada detalhe da profecia, precisamos fazer isso. A gente não pode mais estar perdendo tempo com coisas hostis desse mundo, mas nos alimentar unicamente da verdade, de acordo com João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas vamos lá. Se nossa fé é forte, não precisamos ter medo das mentiras que surgirem, porque sabemos que esse perverso já foi vencido por Deus. Não importa quão poderoso ele se torne ou quão terrível nossa situação pareça, Deus está no controle e será vitorioso. Como é que eu posso afirmar isso? A própria palavra de Deus fala que Jesus vai vir e vai levar os seus, e diz que esses vão ser destruídos na volta de Jesus. Então temos a certeza de quem é vitorioso. O segredo é saber de que lado você vai estar. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero estar do lado de Cristo. Eu quero estar do lado dos princípios da palavra de Deus. Mas vamos lá. A palavra-chave aqui é preparo ou preparado. A palavra-chave para você nessa manhã é preparado. Você está preparado para esse grande momento? Irmãos, eu creio que Deus ele tem um chamado muito importante para mim e para você. Um chamado de preparação, buscar verdadeiramente uma intimidade com Ele, um conhecimento da palavra de Deus. Assim como o profeta Daniel, no capítulo 9, ele estudava as profecias de Jeremias e identificou ali, justamente ali, o fim dos 70 anos de cativeiro. Então ele começou a se preparar, a orar, a clamar, a entregar o povo nas mãos de Deus. Então a gente precisamos sim analisar com carinho. E uma coisa eu vou falar para vocês: vivemos nos últimos momentos da história desse planeta Terra. Agora você precisa se preparar. Tem uma coisa interessante que analisando, e tem nos documentários, olha só que interessante. Quando Hitler, por exemplo, invadiu a antiga
Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial. O povo havia ficado ali e ouvido a seguinte mensagem. Na hora que o exército foi chegando ali para entrar na Tchecoslováquia, o exército tremendo, grande ali de Adolf Hitler, os judeus se desesperaram ali, ficaram desesperados porque eles estavam chegando. Mas sabe o que aconteceu? Adolf Hitler mandou uma mensagem pelos megafones: não tenham medo, o Messias está chegando, o Messias chegou. Então, e ele diz assim ainda mais, a mensagem que era no megafone: não tenham medo, o Messias chegou, vocês terão pão e água. Essa mensagem tranquilizou todos os judeus. O alvoroço foi grande, a alegria foi tremenda, porque todo aquele exército vindo ali, os judeus ali, eles pensaram que essa mensagem que Adolf Hitler tinha mandado era Cristo voltando. Mas a gente sabe a história como ela se discorreu. Adolf Hitler invade e ele começa os campos de concentração. Catreras são cavadas ali e são jogadas pessoas lá dentro, mortas. Sabe quem? Aqueles que acreditaram em uma mensagem falsa de que Cristo estaria voltando. O conselho que eu dou para vocês é Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus falou em João capítulo 10 que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Não se deixe enganar da forma de como os judeus foram enganados por aqueles megafones de que a mensagem, o Messias chegou, vocês vão ter o pão e água, vocês vão ter paz. Não se deixe enganar. Eu não sei se vocês conhecem a voz de Cristo, percebe a voz dele através da palavra dele, cada detalhe. Mas Deus está chamando você a fazer justamente isso, se preparar, porque aquele grande dia virá. Mas antes que aquele grande dia venha, 2 Tessalonicenses fala o quê? Antes de que venha aquele grande dia, o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai aparecer. Aqueles que estiverem preparados se agarrarão aos braços de Cristo e com certeza terão uma vitória para a honra e glória de Deus. Eu oro por vocês nessa manhã e oro por todos aqueles que ainda não conheceram a palavra de Deus. Mas eu convido vocês a orar nesse exato momento para esse preparo para ter um encontro real com o Senhor. Feche seus olhos. Eterno Deus e grandioso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de ter nos deixado essa palavra em nossas mãos. Nos ajuda, Pai, a nos apaixonar por esse livro de uma forma tão tremenda de que em todos os momentos, em todos os lugares, a gente possamos carregar esse livro e o tempo que tivermos, meditar e gravar em nosso coração cada detalhe que se encontra na Tua palavra. Agradecemos por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.